Próxima de completar seus 200 anos de emancipação política, Ponta Grossa antecipou essa grande data com a história das eleições deste ano, com a participação de duas mulheres, né? Mais que a participação, elas entraram para disputar, tanto que foram para o segundo turno, deixando aquele que seria presença garantia, né, o homem que seria a presença garantia do segundo turno, no terceiro lugar, nem tomaram conhecimento dele. Muito bem. E aí, uma das duas seria a prefeita, e a eleita foi a professora Elizabeth Schmidt, derrotando a jovem deputada Mabel Canto. Entretanto, claro, é a primeira vez que as mulheres estão participando, mas elas já precisam aprender a cultura da educação política. Então, vamos lá, um caso de cada uma. Ainda no calor da emoção, lá no fórum, né, a prefeita eleita, a professora Elizabeth Schmidt, dando entrevista, e ao fazer a sua primeira manifestação do que vai fazer, né, e de que vai criar a Secretaria da Família, porque se criasse a Secretaria da Mulher, teria que criar, porque seria uma discriminação, né? Teria que criar a Secretaria do Negro, teria que criar a Secretaria do Índio, não é? Por isso que eu não criei, para não discriminar. Houve quem aplaudisse, né? Mas não era o momento para estar dando uma estocada em quem perdeu a eleição. Ela não estava mais competindo. E quem ganha pode estender a mão, né? O discurso de quero governar para todos, sou prefeita de todos, começa por aí. Então foi uma estocada desnecessária, vamos dizer que ficou no calor da emoção, da falta de traquejo. De outro lado, a jovem deputada que se mostrou elegante ao longo de toda a campanha, deixou de ser elegante ao fazer a sua primeira manifestação, dizendo aos seus apoiadores que continuassem mobilizados, porque nós não perdemos nada. Como não perdemos nada? Perdemos tudo, perderam tudo, porque queriam conquistar o poder, não conquistaram o poder. Mas não teve uma palavra de cumprimento à mulher vitoriosa, a sua concorrente, a professora Elizabeth Schmidt. Então cometeu uma descortesia ao não cumprimentar quem havia ganho a eleição. De outro lado, agora vamos falar dos homens, né? O prefeito Marcelo Rangel, na mesma solenidade lá da diplomação lá e proclamação da vitória da professora Elizabeth Schmidt, fazendo uma manifestação ali numa entrevista coletiva, cumprimentou elegantemente, o prefeito foi elegante, cumprimentou a deputada Mabel Canto pela sua participação, fez referência elogiosa ao seu pai, o ex-prefeito Joselito Canto, manifestando o desejo de uma convivência pacífica. Então vale destacar a postura do prefeito Marcelo Rangel. De outro lado, no dia seguinte, o pai da deputada, Joselito Canto, cumprimentou a professora Elizabeth Schmidt. Então olha a postura diferente dos homens em relação à postura das mulheres vitoriosas. Claro, há uma cultura toda da participação masculina, a feminina está chegando, mas a feminina precisa aprender essa cultura da boa convivência. E eu quero aproveitar esta gravação de hoje, porque ontem eu falei que o prefeito Marcelo Rangel e o Sandro constituem o primeiro grupo a ganhar 3 eleições seguidas, né? 2012, 2016, 2020, fazendo referência, não, mas o Otto lá atrás com o Pedro e o Paulo. O Otto e o Pedro, a rigor, nunca formaram um grupo político. Vamos lá. O Otto foi eleito em 82 e ficou 6 anos, foi um mandato de 6 anos. Em 88 ele chegou, em 88 e não tinha um candidato, ele não produziu um candidato durante 6 anos, não tinha ninguém na sua equipe. E havia um jovem empresário rico, né, comandando a maior construtora de casas e prédios aí de Ponta Grossa,
a grande construtora Vosgrau, que depois mudou para Vosgrau Empreendimentos, né? Queria ser prefeito da cidade, queria ser candidato com o apoio do Otto, e se apresentou para o Otto. Era tudo que o Otto queria e precisava, né? Então o Otto aceitou, pediu para indicar o vice, claro, o Pedrinho, ele era chamado de Pedrinho, o Pedrinho aceitou, e o Paulo Cunha Nascimento, que era primo do Otto e seu secretário de finanças, acabou sendo o vice. Bom, o Pedro ganhou a eleição, né? E já logo no início ali já houve um distanciamento. Eu vou contar um episódio aqui, porque a esposa do Otto, a dona Senir Frade da Cunha, ela tinha um programa social que lidava com os menores, e ela gostaria de continuar comandando o SOS ou a Secretaria de Assistência Social, só que o Pedro não a convidou. O Pedro colocou a sua mulher, a dona Maria Isabel, nisso aí. E aí já começou o distanciamento, tanto que eu vou revelar um fato aqui que ninguém, a não ser os envolvidos, sabe, né? Então, sei lá, se foi em fevereiro, março, mas foi no começo do governo, era aniversário da dona Senir. E a esposa do Pedro, a dona Maria Isabel, estava lá no supermercado, estou dizendo no Tozetinho, né? Então ali na Baldino Táxi, com a Rua Amazonas, e a dona Senir estava lá. Então, quando a Maria Isabel viu a dona Senir vindo do corredor, ela foi ao seu encontro e abriu os braços para cumprimentá-la pelo aniversário. O que foi que a dona Senir fez? Se desviou dela, deixou ela de braços abertos, fazendo uma flagrante descortesia, para não usar uma palavra mais forte. O Pedro nunca perdoou por conta disso, né? E ali foi o primeiro dado concreto do distanciamento entre eles. Aí o Otto foi candidato a deputado federal 2 anos depois, em 1990, e nunca convidou o Pedro para participar de uma única reunião, de um único comício. O Pedro ficou à margem do processo, então nada a ver com grupo, né? Depois, na sucessão, mais 2 anos, o Pedro lançou o Paulo, né? Sem nenhuma consulta ao Otto, cada um tocando a sua vida para frente, né? Então, nunca, por mais que as 3 eleições pudessem ter ligação com o outro, mas não foi a eleição de um grupo político, até porque eles não tinham um projeto político. O projeto era ser prefeito. O Pedro nunca aspirou nada além da prefeitura, o Paulo muito menos. O sonho do Paulo chegou à prefeitura, faleceu, e seguramente faleceu feliz por ter sido prefeito da cidade. E o Otto foi deputado federal. As circunstâncias permitiram, se elegeu praticamente em Ponta Grossa. Então é muito diferente. O Marcelo Rangel e o seu irmão têm um projeto político, né? Eles estão aí, tem a idade toda pela frente, tem o mundo todo pela frente. Tá aí, o Marcelo já se lançou, já colocou o seu nome para disputar o Senado da República. E como eu falei, né, os dois já estão atravessando o Tibagi pela primeira vez na história dos 200 anos de Ponta Grossa. Alguém se enche de coragem e diz ao Paraná: eu vou disputar uma eleição aí no território paranaense, né, no pleito majoritário, então o Senado da República. E eu vou dizer aqui, eu tenho comigo, eu acho que eu já falei isso aqui, o Sandro reúne todas as condições para ser o candidato a vice-governador na reeleição do governador Ratinho Júnior, porque o atual vice-governador, o Darcy Piana, né, presidente por muito tempo da entidade classista dos empresários, dos lojistas do Paraná, né, já tem uma idade avançada, não deve continuar no outro mandato, porque, claro, o Ratinho deve, ao final do 2º mandato, se lançar à presidência da República, né? E isso implicará em renunciar ao mandato. Então, ele precisará cuidar da sua sucessão. Então, tenho comigo que o Sandro reúne todas as condições para ser candidato a vice-governador, e o irmão candidato ao Senado da República. Olha,
Os dois irmãos que já fizeram história em Ponta Grossa têm tudo para fazer história na política do Paraná. Na política do Paraná. Então, o Rio Tibagi daí já está ficando para trás, não é? Por isso, nada a ver com a eleição de 82 do Otto, 88 do Pedro, 92 do Paulo. Nada a ver. Muito diferente e afirmativamente os dois, né? O Marcelo e o Sandro, eles têm um arrojado projeto político e que agora nós não ficamos a dever nada ao norte, a Londrina, a Maringá, que sempre disputavam aí as eleições. O Álvaro Dias de Londrina foi governador, o Zé Richa de Londrina governador, e Ponta Grossa nunca teve coragem. Está tendo agora com os dois irmãos Oliveira.